E agora a gente vai mudar de assunto, nós vamos falar de mercado. No início de julho, o governo federal fez o lançamento do Plano Safra 2025-26, com mais de 516 bilhões de reais para a agricultura empresarial e 89 bilhões de reais para a agricultura familiar, e taxas de juros maiores. O consultor de mercados agrícolas, Enilson Nogueira, está aqui no estúdio para falar com a gente. Bom dia, Enilson, seja bem-vindo. Bom dia, Bruno. Obrigado pelo convite. Enilson, o mercado esperava um pouquinho mais, né? Pelo menos no Plano Safra, a CNA, né, também queria que o valor fosse maior. Esse valor divulgado pelo governo federal supre a necessidade do produtor brasileiro? Bruno, quando eu olho para o todo, principalmente para a agricultura empresarial, a gente tem uma combinação de dois fatores que aumentam muito a demanda por crédito nesse ciclo 25-26. Primeiro, o produtor está aumentando a área plantada, tanto de soja, milho segunda safra, sorgo, especial aqui na região, e num cenário de aumento de custos. Então a gente pega fertilizantes mais caros, combustíveis mais caros, tudo isso faz com que o custo de produção e a demanda por crédito fique mais alta. Então nesse cenário houve uma certa frustração do Plano Safra, primeiro, a ter recursos praticamente iguais ao ano passado, dado o aumento de custos, isso é quase que uma restrição, é um crédito efetivo menor, e o aumento de juros que acontece na economia inteira, mas em especial para o segmento, visto que o governo não conseguiu segurar as mesmas taxas de juros que ele ofertava até o ano passado. Então isso criou uma frustração com o produtor rural, que deve olhar melhor essas questões de planejamento de crédito, acesso a outras fontes, para conseguir mitigar o custo de financiamento. Teve em algumas linhas, né, um aumento de 0,5% na taxa de juros, né? Isso, de certa forma, é isso que você falou, né, acaba influenciando muito também. Esperava-se que, pelo menos, os juros ficassem ali estáveis, né? É isso, a gente está vendo uma economia, já desde o ano passado, a Selic aumentando, né, a taxa básica de juros aumentando, a gente está na casa de 15%. Na agricultura, a gente tem a facilidade do Plano Safra, que tem algum subsídio, o produtor normalmente pagava entre 5%, 6%, 7%. Com o Plano Safra, algumas linhas atuais estão na casa de 8%, 9%, 10%. Então o custo de financiamento do produtor nesse cenário fica mais alto, né? Seja ele utilizando o Plano Safra, que a gente sabe que tem as limitações, nem sempre o volume total é disponibilizado no momento correto, e aí quando o produtor olha para as alternativas de mercado, ele acaba vendo alternativas ainda mais caras. Então, de fato, esse é um elemento de cuidado para novos investimentos, visto que terra agrícola, maquinário, armazenamento, o custeio dele quase todo é custeado a prazo safra. Ele precisa de investimento, de crédito, para conseguir fazer essas compras. É isso que você acabou dizendo, não é novidade nenhuma, né? Todo ano reclama, o crédito rural, né, não dá para todo mundo. E, mais uma vez, é essa expectativa que você acabou dizendo, né? Acaba que não atinge todo mundo, né? Principalmente nessas taxas mais baixas, né? É isso. A gente brinca na consultoria que desde a década de 90, esse elemento da demanda do produtor por crédito e quanto o governo efetivamente consegue trazer para o segmento, acabou se distanciando muito. Se a gente pega ali, como eu falei, década de 90, quase 100% do crédito era tomado via Plano Safra. Hoje, esse número está em torno de 60%, 65%. Então, do todo, uns 30%, 35%, o produtor tem que procurar de outras fontes. Então, vai ser o sistema bancário, vai ser a própria cadeia produtiva que oferta crédito para o produtor rural. Mas essa é a importância de diversificar as fontes. Não depender só do Plano Safra, que agora está mais caro, mas olhar para outros tipos de parceiro, para outros bancos, para outros instrumentos de crédito, que possa manter de pé o plano de investimento, o planejamento produtivo do produtor nesse ciclo 25-26. Legal. E Enilson, você faz parte da Celeris. A gente está agora na segunda safra, né? A colheita do milho, como é que está essa colheita? Quanto de área plantada já foi colhida aqui na região? Quando a gente olha para Minas, a gente tem visto um atraso no processo de colheita. Primeiro porque o plantio foi um pouco mais demorado lá no começo do ano, e porque agora o produtor, até por uma questão de restrição de armazenamento, ele está segurando a colheita para ter espaço para armazenar, para organizar logística e tudo mais. Aqui em Minas a gente estima que um pouco menos de 10% da área tenha sido colhida, que é pouco para o momento, né? Mas a gente entende que nas próximas semanas, eu diria que até final de julho, a gente já consiga mais da metade da segunda safra de milho sendo colhida na região. Qual é a boa notícia apesar do atraso? A gente tem um aumento de mais de 30% na produção de milho segunda safra aqui em Minas. Então isso traz uma certa tranquilidade. Primeiro, o produtor colhe mais, produz mais. E segundo, a cadeia consumidora de milho aqui da região, as produtoras de aves e suínos, as exportadoras, tem um cenário mais tranquilo de oferta, de abastecimento para conseguir girar o restante da cadeia produtiva.
consequentemente também, a gente aumentando a produtividade, aumentando a produção, o preço também cai, né? Esse Natural, é o colateral esperado do mercado, né? O Brasil como um todo tem visto um crescimento muito grande de oferta. Mato Grosso, Goiás, Minas. Então isso acaba entrando na precificação. A gente estava até comentando antes aqui que a gente teve produtores que, por exemplo, março vendeu um milho aqui na região na casa de R$80 por saco. Hoje as referências futuras estão entre R$50 e R$55 por saca. Boa notícia, mais produtividade. Má notícia, isso acaba impactando o preço e a importância do produtor ter uma boa estratégia de comercialização. Aquele produtor que vendeu lá atrás conseguiu preços melhores do que ele está vendo agora. Por outro lado, a soja está tendo uma leve alta, né, o preço. A gente entra num momento de mercado que é quase entre safra de soja, né? Esse segundo semestre já rodou boa parte das exportações, as esmagadoras de soja interna aqui no Brasil também comprando bastante. Então a gente começa a ver, não vou dizer que está faltando soja no mercado, mas começa a ter menores estoques aqui dentro e isso acaba sendo um ponto de sustentação. Ponto relevante, câmbio. Né? A gente está vendo câmbio ali na casa de 5,50. Se o câmbio cair para 5,40, 5,30, como é uma possibilidade, aconteceu na última semana, esse passa a ser um fator de pressão sobre as cotações locais. Então é bem importante o produtor ter ali uma boa estratégia de comercialização, de gestão de risco e aproveitar essas oportunidades do preço da soja um pouco mais alto. A gente ainda teve um reajuste também no imposto sobre exportação de soja, né? É outro fator também que vem influenciando aí no aumento do preço da soja brasileira. Né? Exato. A Argentina volta e meia coloca o imposto sobre exportação de soja. Agora eles aumentaram o imposto, ou recolocaram o imposto. A soja argentina fica menos competitiva, então os compradores internacionais olham para o Brasil com uma soja mais barata, mais competitiva, isso aumenta a demanda e traz o elemento de sustentação de preço local. O produtor que não optou pelo milho, não plantou milho, optou pelo sorgo, né? Uma cultura de um ciclo mais curto, né? E o produtor está feliz, né? O produtor de sorgo, né? A gente teve um aumento aí, acho que 16% da área plantada e de 32% na produção, né? É isso. Na esteira ali do milho segunda safra, o sorgo também produz super bem. O que é o diferencial do sorgo na visão do produtor? Primeiro, custo de produção menor. Ele paga às vezes 50%, 60% do custo de milho, por exemplo. E a gente tem visto uma cultura que tem respondido muito à tecnologia. Então, uma semente melhor, uma semente de teto produtivo mais alto, tem trazido esses ganhos de produtividade que a gente tem escutado, mais de 30% também na produção de sorgo. Então isso é uma dobradinha muito importante para o produtor conseguir ter margens boas e apostar cada vez mais na cultura do sorgo. Então o produtor planta soja, algumas áreas plantam o milho inverno, milho segunda safra, em outras áreas, principalmente as áreas que ele acaba perdendo a janela de produção, ele coloca o sorgo, que é uma cultura de menor custo, mais rústica, quer dizer, ele aceita mais um clima um pouco mais ameno, de menos chuva e tem tido bons resultados. Enilson, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Agro Paranaíba. Obrigado, fica à disposição. Recebendo então o consultor de mercado, Enilson Nogueira.